Olá, tudo bem? Muitos me perguntam sobre testes alérgicos. Doutor, eu devo fazer um teste alérgico? Para que serve um teste alérgico? E eu digo sim, simplesmente o seguinte: depende. Você tem uma doença autoimune, você tem um processo alérgico, você tem alguma condição de pele alérgica. Se você tem, o teste alérgico vai lhe ajudar e muito. Nós temos três tipos de testes alérgicos. Nós temos os chamados prick tests, que é aquele teste que pinga uma gota de uma proteína sobre o teu braço e nós vamos testar ali na tua pele a sua sensibilidade aos inalantes, aos insetos, abelha, formiga, ao pernilongo, aos marimbondos, às vespas, detectar o seu grau de alergia, detectar também seu grau de alergia às poeiras, aos pólen, às gramas, ao contato com qualquer substância inalante. E nós temos também os chamados PACT testes, que são grupos químicos que nós testamos produtos químicos que vão em perfumes, que vão em desodorantes, que vão em produtos de cabelo, em esmalte, em descolorantes, em colorantes de cabelo, enfim, todos os produtos químicos que você possa ter contato dentro da tua casa ou no teu corpo para saber se você tem uma alergia. Após fazermos o teste alérgico, é emitido um laudo no qual identifica o seu grau de alergia àquele produto. Ele pode ser um grau leve, um grau moderado, um grau forte ou um grau exagerado, intenso, que nós chamamos. Classificamos em cruzes de 1 a 4. Frente a esse resultado, fica mais fácil eu me posicionar em relação à minha conduta com a alimentação. Eu, pesquisando ali os alimentos que eu possa ter sensibilidade, conhecendo a minha reação a eles, fica mais fácil eu evitá-los ou diminuir o consumo. Hoje nós temos dois alimentos muito alergenos, que é a farinha de trigo, através do glúten. O glúten o trigo foi uma planta tremendamente modificada geneticamente. Ela possuía 22 pares de cromossomas. Um agrônomo americano modificou geneticamente o trigo e passou a apresentar 44 pares e se aumentou ali uma quantidade enorme de uma proteína chamada gliadina. E essa gliadina, hoje, ela é uma verdadeira vilã. Hoje, os mestres que mais estudam glúten na face da Terra, em particular, nós temos um médico americano, um japonês, hospital de Nova York, ele diz o seguinte: 2% da população mundial, 2 a 3% são alérgicos ao glúten. Eles têm a chamada doença celíaca. Se comerem glúten, vão ter problemas seríssimos de saúde, podendo levar até a morte. 20 a 25% da população tem a chamada sensibilidade ao glúten. Aquela pessoa que come a farinha de trigo e tem dor abdominal, às vezes tem diarreia ou tem constipação, tem muito gases, muita flatulência, muita eructação e são muito sensíveis ao glúten, dando uma sintomatologia extremamente importante. E existe o outro grupo que ele diz que são os chamados intolerantes, que é a grande maioria da população. Ele não tem uma sintomatologia muito intensa, mas o trigo vai ocasionando nele, a nível intestinal, alterações na parede intestinal que leva a um aumento da permeabilidade desse intestino
se tornando o chamado intestino poroso, o intestino que deixa ultrapassar pelas suas paredes algo que não deveria entrar na sua corrente sanguínea. E daí a origem e multiplicação e a enormidade de doenças autoimunes que nós temos presenciado ultimamente. Tudo ligado ao intestino e muitas vezes relacionados com o glúten. Então o glúten hoje passa a ser um verdadeiro vilão em relação aos alimentos, porque aquele pãozinho que seu avô comeu, que teu pai comeu, que a tua mãe comeu quando criança, não existe mais. Hoje existe um pão altamente carregado com uma proteína que nós não temos adaptação ainda para digeri-la e ela nos causa problemas muito sérios. Outro alergeno alimentar sério é o leite de vaca. A proteína do leite de vaca, a caseína, é um dos alimentos hoje alergogênios sérios, muito parecido com a gliadina. A sua cadeia estrutural é muito parecida. Nosso organismo muitas vezes se confunde, acreditando que quando eu como trigo ou leite, eu estou comendo a mesma coisa e tem a mesma forma de reação. As castanhas, os frutos do mar, o próprio ovo, que é um alimento excelente, mas para pessoas alérgicas pode ser problema. O amendoim, que é um produto extremamente perigoso para quem tem sensibilidade para ele, além de ter uma aflotoxina nele seríssima, produzida por um fungo, que isso é perigoso para quem tem um consumo contínuo dele, tem que ter preocupações com o fígado. E os produtos industrializados, aquele produto que você compra para o teu filho, aquela bolacha recheada, que vem ali com um recheio colorido, aquilo é algo artificial que pode sensibilizar teu filho ou a você próprio e te trazer problemas seríssimos. Então o teste alérgico, ele nos ajuda bastante no diagnóstico das nossas alergias. E é importante que se faça. O alergista, ele tem que contar com essa arma que o ajuda muito na orientação diária do cotidiano desse paciente. Sem um diagnóstico correto, não se consegue fazer uma terapêutica correta. Por isso que eu digo sempre, se você tem problemas alérgicos, um teste alérgico pode te ajudar e muito a você ter um conhecimento melhor da sua fisiologia, de como funciona o seu sistema imunológico. Meu nome é Arthur Vilela, eu milito em pediatria, alergias, nutrologia, perda de peso, já há mais de 40 anos. E espero ter te ajudado com essas informações. Até uma próxima oportunidade.